Olá YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson. Estamos aqui para mais um Deck Profile no canal e eu vou estar trazendo a atualização do meu deck de B-Trooper. Há pouco tempo eu já lancei um Deck Profile aqui que, com o resultado, diga-se de passagem, de como foi o meu primeiro torneio jogando com o deck, e eu consegui umas cartinhas novas, umas coisas que estavam faltando, e agora eu posso dizer que meu deck de B-Trooper está completo, ou é o que eu gostaria de dizer, mas mês que vem tá saindo a coleção Photon Hypernova, que vai trazer mais suporte para... Não, é Cyberstorm, eu esqueci. Mês que vem vai ser uma coleção nova, galera. Eu vou jogar aqui na edição a coleção de que eu tô falando, e vai sair um suporte novo de B-Trooper nessa coleção, então meu deck só está 99% completo, mas é só uma cartinha, vai ficar tranquilo. Então já espere um novo update no futuro com a carta nova de B-Trooper, mas até ela chegar, vamos com o que eu tenho no momento. Tem duas techs muito legais que eu quero mostrar para vocês nesse deck profile, então sem mais delongas, vamos ver o deck e as mudanças. Como eu já tenho um deck profile de B-Trooper, vocês já devem estar familiarizados com o que as cartas de B-Trooper fazem. Então vamos passar aqui card por card, um pouco mais rápido, e focar um pouco mais no que é de fato novo. Estamos rodando duas cópias do Scout Bug, três cópias da Bombardeiro, um excelente extensor, uma cópia do Rolador, duas cópias do Lanceiro e uma cópia do Netuno. Essa é a nossa lineup de cards B-Trooper no deck. São muito eficientes, muito legais, fazem o que tem que fazer, yada yada. E agora vamos para as cartas de inseto não B-Trooper. Três cópias do Inseto Resonador, ainda é o melhor normal summon que a gente tem no deck, e agora a gente vai para o segundo melhor summon, que é o B Retalhador. Além disso, ele também é uma Hand Trap. Temos aqui agora as nossas duas cópias do Gouki Post, mais uma cópia do Monstro Inseto normal de menor ataque possível, de nível 4, para poder ser o alvo do Gouki Post. Muito bom. E agora vamos começar um pouquinho as novidades, mais ou menos, porque eu completei a minha lineup de monstros Battle Wasp. Temos aqui duas cópias do Sting o Veneno, que ele é o buscador das cartas de Battle Wasp, e a gente vai estar buscando três cópias de Alfinete, o Alvo. Essa carta é um excelente extensor. Na minha build anterior só estava rodando uma cópia porque era o que eu tinha, mas o ideal é rodar três cópias dele. Se você controlar um monstro inseto, você pode ativar o efeito dele na mão e fazer o Special Summon dele para o campo. Uma vez no campo, você pode ativar o efeito dele e dar 200 de dano no seu oponente para cada cópia desse monstro que você tiver. Então, além de ser um extensor, ainda é aquela carta naturalmente existente no deck para te fazer ganhar no tempo, né? Temos aqui também duas cópias do Arco Duplo, ele também é um outro extensor, só que ele é um pouco mais restritivo, porque se você usar o efeito dele de extensor, que é, se você controlar um monstro inseto no campo, você pode fazer o especial summon dele, você só pode invocar monstros inseto pelo resto do turno. O deck de B-Trooper naturalmente já é bem restritivo a insetos, só que esse é uma restrição de main deck, os outros monstros de B-Trooper que restringem estão no extra deck, então muito cuidado ao usar esse monstro aqui. E o último é o Arbalest, que ele é o nosso reciclador de cartas Battle Wasp, né, na verdade. Battle Wasp e insetos de level 3 ou menor, que temos alguns aqui alvo. E agora vamos para a minha coisa nova favorita desse deck, que é a minha lineup de, acreditem ou não, Crawlers. Temos aqui uma cópia do Soma Crawler, uma cópia do Crawler Spine e uma cópia do Axon Crawler. Eu estou usando o Soma Crawler como um mega extensor, porque essa carta sozinha gera 4 cards na mesa. Para quem não conhece o efeito do Soma Crawler, você pode colocar um inseto que você controla virado para baixo no campo e fazer o especial summon dele da mão. Então, no campo, você pode reduzir o nível dele em 2 ou em 4 e invocar monstros Crawler de face para cima ou para baixo da sua mão, deck ou cemitério, igual a diferença dos níveis que você trouxe. Então, se eu reduzir o nível dele em 4, eu posso trazer 2 Crawlers de nível 2. Então você vai ter um monstro setado, mais ele, mais os 2 Crawlers, que você pode trazer tanto face up quanto face down. E isso pode ser uma jogada de defesa para completar o seu board, ou ser mais extensores, que você vai ter 3 monstros inseto na mesa e você pode fazer basicamente o que você quiser com isso, né? E para fechar nossa lineup de monstros, nossos Big Boys, que é o Doomdozer e a Scary Moth. Ainda estamos usando o combo de
Scary Moth. Então esses são os nossos monstros no deck. Vamos agora para as mágicas, certo? Usamos uma cópia da Formação Besoldado. Ela é o monstro que renasce contínuo, porque é uma carta de campo, e além disso, quando um inseto é destruído, ela gera um token de inseto. Duas cópias da Descida Besoldado, além de um excelente extensor por colocar um monstro inseto no campo como forma de token, ela também destrói uma mágica armadilha que o oponente controla, caso você cumpra o requisito aqui que ela está pedindo. E aqui já começa a tech card mais legal que eu consegui colocar nesse deck, que é linkado ao Vrains. Vocês provavelmente nunca viram essa carta na vida de vocês, e eu vou explicar o porquê que eu estou usando linkado ao Vrains nesse deck. Uma coisa muito importante do deck de Bitrooper é que você, para combar, você precisa de um normal summon mais um extensor. Isso é o suficiente para você colocar o seu deck inteiro online na maioria das vezes. Porém, de vez em quando pode acontecer que a sua mão vem, por exemplo, assim, só monstros que você só pode dar normal summon e não tem como estender com eles. Apesar de a gente ter uma boa quantidade de extensores, ainda assim isso pode acontecer. A linkada ao Vrains, ela corrige essa deficiência do deck, digamos assim. Quando você ativa a linkada ao Vrains, você pode fazer especial summon de um monstro da sua mão no campo. Ele vem com os efeitos negados, porém, assim que o monstro entrar no campo, você tem que fazer uma invocação Link. E o melhor de tudo, o seu oponente não pode responder a essa invocação Link. Ele pode até responder a linkada ao Vrains, mas ele não pode responder a invocação Link. Então, você, digamos que abriu a mão com esses dois. Eu posso dar normal summon de um, ativar a linkada ao Vrains, descer o segundo, e na sequência eu já tenho dois monstros na mesa, vou lá e faço os meus monstros Link, que é o chifre, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês no extra deck. Então já é o suficiente para você começar a combar de Bitrooper, entendeu? Além disso, ela tem um outro efeito. Se o monstro Link que você controla for destruído, você pode banir essa carta do cemitério e pegar um monstro no seu cemitério que seja do mesmo tipo que o monstro Link destruído e voltar ele para sua mão. Então, além de tudo, essa carta no Grave ainda tem uma função de reciclagem. Ela é o pacote completo. Basicamente, ela corrige a sua mão, ela te dá a oportunidade de ser uma extensora quando você não tiver uma outra extensora. Essa carta é muito, muito legal no deck de Bitrooper e recomendo vocês a experimentarem com ela. Eu não vou dizer que essa aqui é a melhor carta para se colocar no deck de Bitrooper, porque talvez ela não seja, porém, achei uma tech interessante, porque eu já me vi em situações onde, por exemplo, não necessariamente eu precisava fazer um monstro Bitrooper de Link, né, ou quebrar a minha mão no sentido de eu não tinha um extensor e agora eu tenho, mas no sentido de que eu precisava dar uma interação no turno do oponente, eu tinha que garantir que ele não ia interagir com o que eu fizesse. Então, por exemplo, eu já tinha dois monstros na mesa, usava a linkada ao Vrains, descia mais um e fazia um Nightmare Unicorn para poder remover uma carta do campo do oponente, porque como o Nightmare Unicorn tiver efeito quando ele é summon, o oponente não pode responder ao efeito do Nightmare Unicorn graças à linkada ao Vrains. É muito, muito versátil, muito legal essa carta. Continuando, a gente está usando uma cópia da Foolish Burial, uma cópia da One for One. Agora, como a gente vê, a gente tem o Pin the Needle, né? Esse bichinho aqui, ele é o nível 1, temos 3 cópias deles, então isso aqui é mais uma forma de extensão, monstro que renasce, a extensão mais genérica possível. Uma cópia de Khaled, porque a gente não quer ficar tomando range trap, e a única trap do deck, que é a Voar e Picar dos Besoldados. A gente só usa uma cópia dela, porque além dela ser buscável, ela se auto-recicla todo turno, então ela é muito, muito forte. Dito isso, vamos agora ver o nosso extra deck. No nosso extra deck, estamos usando duas cópias do Chifre Besoldado, né, o principal monstro Link do deck de Besoldado. O efeito dele é dar um normal summon adicional e se invocar do cemitério posteriormente. Ele é muito versátil, muito legal, o nosso combo starter. Uma cópia do inseto Shinobi, e a gente continua usando ele porque, primeiro, ele é um monstro inseto, segundo, ele é um monstro inseto que a gente pode invocar com qualquer coisa. Então, às vezes, a gente está precisando de um Link inseto para continuar nossas jogadas, mas a gente não tem dois insetos na mesa
mesa, mas a gente consegue invocar ele mesmo assim, é bem legal. 2 cópias da Picofalena, ela também faz parte do combo em geral e ela também pode reciclar algumas cartas da Draw, ela é muito boa. 2 cópias da Serafim Papilo, além de ser um Link 3 genérico, ela também ganha bônus no nosso deck por ser inseto. O nosso boss, que é o Atlas Invencível, não pode ser destruído por efeitos, não pode ser alvo de efeitos, faz o especial summon de um monstro Bitrooper do deck, é um pacote completo ele. Temos aqui o nosso Rei Cigarra, ele é muito bom e ele só existe no deck porque a gente está usando a Scary Moth. Se não tivesse usando ela, provavelmente eu não estaria rodando esse monstro, mas ele ainda é uma negate no campo, além de fazer parte do combo para fazer Scary Moth no primeiro turno. E agora as partes não inseto do deck. Uma cópia do Cerberus, uma cópia da Fênix, uma cópia do Unicorn, uma cópia da Palusa, uma cópia do Borrel Sword e uma cópia do Avramax. Caraca, Wilson, você tá rodando muito Link 4, você consegue fazer isso tudo? Não, mas é bom ter as opções necessárias, porque, como eu falei, uma das deficiências do deck de Bitrooper é que ele te loca em insetos com muita facilidade. Então, no momento em que você não estiver locado em inseto e você precisar de uma carta diferenciada para finalizar o jogo, ou uma carta diferenciada para se proteger de alguma coisa, você tem as opções na forma de esses Link 4. E lembrando, esse aqui é um deck que você coloca muitos monstros na mesa, mas o seu extra deck nesses slots aqui não inseto, você pode colocar o que você quiser, o que achar confortável. De vez em quando eu gosto de usar as Charmers para completar a curva de mana, digamos assim, do extra deck, que elas são usáveis, tem a de vento, tem a de terra, você pode usar até as duas se você quiser, dá para colocar aqui, mas eu gosto dessa lineup porque nas situações em que eu já me passei com duelos usando esse deck, ter essas cartas no extra deck foram as que eu mais senti falta e mais me deu vantagem de poder acessar. Bem, com o deck profile feito, né, mostrado aí quais são as cartas que a gente está rodando no deck, dessa vez não tem side deck porque é só um deck profile comum, não foi resultado de torneio nem nada ainda, mas eu vou mostrar para vocês agora, na verdade, veja um combo tutorial, um test hand para vocês verem como é que é o deck funcionando na real. Bora lá. Bem, e agora vamos para o segmento aqui com um test hand para vocês verem como que o deck funciona realmente. Lembrando que no vídeo que eu fiz anteriormente sobre Bitrooper, na verdade também é um pouquinho de vlog mostrando como foi o deck usado no torneio, então vocês podem conferir lá também um pouco do deck em ação, mas é a versão antiga dele, né? Eu quero ver se nessa test hand eu consigo mostrar para vocês algumas das novidades do deck funcionando. Então vamos terminar de embaralhar aqui o nosso deck, colocar ele aqui na zona de deck e vamos abrir uma mão inicial aqui. Já temos o nosso starter, já temos o nosso extensor, perfeito, mais opções. Nossa, abrimos já com o Soma Crawler, perfeito, mais a descida Besoldado, certo? Então vamos começar aqui como a gente começaria qualquer outro combo, né? Eu vou dar normal summon da B retalhador, isso vai ativar o efeito da Bombardeiro. Com a Bombardeiro eu vou fazer o especial summon dela e vou usar esses dois para fazer uma cópia do Chifre Besoldado. Com o Chifre Besoldado no campo, vai ativar o efeito da B que foi para o cemitério e vou adicionar um monstro inseto terra de 1500 de ataque ou menos do deck para a mão. E vou adicionar um inseto resonador dessa forma para a minha mão. E aqui a gente já vai poder usar o Soma Crawler, porque eu vou usar o efeito do Chifre Armadura para fazer o normal summon adicional do inseto resonador. E vou ativar o efeito do Soma Crawler na minha mão. Eu vou colocar esse monstro virado para baixo em modo de defesa e vou fazer a invocação especial do Soma Crawler, ativando o efeito dele, invocando 2 monstros Crawler do deck para o campo. Vou trazer um e vou trazer 2, certo? Agora temos aqui monstros diversos na mesa. Vou usar esses 2 monstros para invocar a Picofalena. Com a Picofalena sendo invocada, vai ativar o efeito dela no summon, que é descartar uma carta da minha mão para poder equipar um monstro inseto do meu deck a um monstro que eu controlo. No caso eu estou escolhendo o Chifre e vou equipar um Resonance Insect no Chifre. Se eu quisesse, eu poderia usar o efeito da Picofalena para embaralhar monstros inseto no meu cemitério para o deck comprar uma carta. Mas eu gosto de manter o máximo possível de monstros inseto no meu cemitério, porque o efeito do Chifre de voltar eu tenho que banir 3 insetos. É meio pesado esse custo. Então se
Se eu tiver mais opções no grave para isso, melhor. Dito isso, eu vou fazer agora o Link Summon do nosso nível 4. Atlas Invencível. Com o Atlas Invencível no campo, vai ativar o efeito do inseto resonador que está no meu cemitério para poder adicionar um monstro inseto de nível alto do deck para a mão. E com isso eu vou adicionar uma cópia do Scary Mon do deck para a mão. Agora eu vou ativar o efeito do Invencível Atlas para tributar o meu inseto resonador que estava no campo virado para baixo para fazer a invocação especial do Lanceiro. Com o Lanceiro no campo, eu vou ativar o efeito dele, vou adicionar do meu deck para minha mão uma cópia da formação Besoldado, certo? Beleza, vamos continuar as nossas plays aqui. E agora eu vou ativar o efeito no cemitério do Chifre, ok? Com o Chifre eu vou banir 1, 2, 3 insetos no meu cemitério para fazer a invocação especial dele. E com isso eu vou trigar os 2 insetos ressonadores que foram para o cemitério. E aqui eu vou enviar uma cópia do Scout Bug para o cemitério e vou enviar uma cópia do Golk Post. O Golk Post vai ativar o efeito dele quando cai no cemitério e me permite buscar do deck para mão um monstro inseto de nível 4. E eu vou buscar uma cópia do Berretalhadora. Você também pode buscar, se você quiser, uma cópia do Arbaleste. Assim você vai ter outro tipo de follow-up no seu turno seguinte. Mas eu gosto de pegar sempre o Berretalhadora por causa do efeito de hand trap dela, que se o meu oponente tiver uma mágica que faça um especial summon, eu posso colocar ele no campo e ele vira uma Macrocosmos. Então é mais um tipo de coisa para o oponente lidar, certo? Estamos aqui numa boa posição e agora vamos ativar a nossa carta de campo e ativar o efeito dela dando alvo no Scout Bug. O efeito dela vai invocar o Scout Bug e o Scout Bug vai trigar o efeito dele invocando uma segunda cópia do Scout Bug da mão deck ou cemitério para o campo. Fazendo isso, juntamos os dois aqui e invocamos uma cópia do Rei Cigarra. Perfeito. Agora vamos usar o nosso Chifre mais o Soma Crawler para invocar a Serafim. Com a Serafim, ela vai ativar o efeito dela de ganhar contadores quando é summon, porém nós vamos usar o efeito do Rei Cicada para tirar uma matéria debaixo dele, negar esse efeito, ok? E com isso vai usar o outro efeito do Cicada de alterar a posição de batalha de um monstro inseto que você controla. Você vai alterar a própria posição de batalha dele e ele vai ativar o efeito de fazer a invocação especial de um monstro inseto da sua mão ao cemitério. Você vai trazer a Scary Moth. Agora ambos você e seu oponente só podem fazer uma invocação especial durante o turno. Dito isso, você agora ou deixar o campo do jeito que tá, ou você pode juntar esses dois e fazer um segundo Atlas, ou juntar esses dois e fazer uma cópia do Shinobi. Também é uma opção. Você pode fazer também uma segunda Picofalena e reciclar seus recursos no cemitério e comprar uma carta. Aqui fica a critério do player. E para o seu próximo turno, além da sua draw normal, você ainda tem o Berretalhadora como hand trap e follow-up, e já tem o seu extensor, que é a descida besoldada, que a gente já até comprou, foi felizardo aí nesse quesito. Aí o que a gente está passando aqui pro turno do oponente? Um Inda de inseto, basicamente, um Semi-Towers, que não pode ser destruído por efeito nem alvo por efeitos. Temos uma Negate de monstro, que ainda pode invocar qualquer outro monstro do nosso cemitério, e no caso já temos o alvo perfeito aqui, que é o Sting, né? O Sting, quando ele tá no campo, você pode tributar um outro monstro inseto, dar alvo no monstro do oponente e negar os efeitos dele. Então, digamos que o oponente tirou o efeito de monstro, eu vou usar o efeito do Cigarra, botar ele para defesa, efeito dele, traz o Sting. Pronto, temos mais uma negate durante o turno do oponente, além dele ter que lidar com isso, e ainda isso aqui na sua mão para um surprise motherfucker, ok? Então, é isso, galera. Esse é o deck de Trooper atualizado. Infelizmente não deu para mostrar como é linkado ao Vrens em funcionamento, mas consegui mostrar para vocês como que o Soma Crawler ajuda pra caramba nas extensões de jogada desse deck. Muito obrigado por assistirem meu vídeo e até a próxima.